Olá, pessoal! Estou passando mais uma vez para falar sobre a atividade 8, só que dessa vez a gente vai resolver ela juntos, tá? Eu espero que vocês tenham tentado sozinhos e agora a gente faz então a correção para ver como é que ficou, tá? Essa atividade está lá na página 109 do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2, tá? Pede para a gente preencher essa tabela de acordo com as informações solicitadas, né? Então, vamos lá. A primeira pirâmide que nós temos aqui, deixa eu fazer de amarelinho aqui. Primeiro pede assim, o nome do polígono da base. A base é aquele polígono que está embaixo. Olhando aqui, nós temos o seguinte, 1, 2, 3 lados. Se tem 3 lados, é um triângulo. Então, o nome do polígono da base, triângulo. Próximo item, número de lados do polígono da base. Acabamos de contar. O polígono da base tem 3 lados, é um triângulo. Número de faces da pirâmide. Bom, uma face é a base. Aí nós temos as faces laterais. Se embaixo nós temos 3 lados, de cada um desses 3 lados sobe uma face lateral. Então, sobem 3 faces laterais e mais a da base. Então, 3 laterais, 3 faces laterais e mais a da base, dá 4 faces. Número de arestas. As arestas são as linhas onde 2 faces se encontram, formam uma aresta. A gente já contou 3 arestas aqui embaixo, na base. Aí nós temos mais 1, 2, 3. Então, 3 mais 3, 6 arestas. E, por fim, número de vértices. Os vértices são os cantinhos, os pontinhos. Nós temos quantos vértices aqui? Deixa eu mudar a cor para dar um destaque. 1 lá em cima, 2, 3, 4. 4 vértices, tá? O número de vértices vai ser os da base, né? E mais um lá em cima. Aí na segunda coluna, nessa pirâmide, a gente não tem o nome lá em cima, vocês têm que preencher, tá? O polígono da base, nesse caso, tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, é um quadrado. Então, lá em cima, o nome vai ser pirâmide de base quadrangular. Ok? Número de lados do polígono da base. Se na base é um quadrado tem 4 lados. Número de faces da pirâmide. Bom, de cada lado desse quadrado sobe uma face. Então, nós temos 4 faces laterais e a da base, dá 5 faces. Número de arestas. Bom, na base já marquei aqui 4 arestas de verde. E de cada vértice que está lá embaixo, sobe mais uma aresta. Então, aqui, ó, sobe mais 1, 2, 3. E nós temos uma lá atrás que a gente não pode esquecer de contar, 4. Então, 4 mais 4 embaixo, 8 arestas. Número de vértices. 1, 2, 3, 4 e mais um lá em cima, 5. 5 vértices. Na pirâmide de base pentagonal. Pentagonal é um pentágono. A base é um pentágono ali embaixo. Quantos lados tem um pentágono? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Quantas faces vai ter essa pirâmide? Bom, de cada um dos 5 lados que tem na base, vai subir uma face. Então, são 5 faces em volta e mais a da base, que dá 6 faces. Número de arestas. Nós já temos 5 arestas embaixo
E vão subir mais 5 arestas. De cada vértice que tem embaixo, sobe uma aresta. Então, 5 mais 5, 10 arestas. E, por fim, o número de vértices. Embaixo, nós temos 5 vértices. E mais o vértice de cima. Então, 6 vértices. E a última figura também não tem o nome lá em cima. Se vocês contarem o número de lados aqui embaixo, é que quando eu vou marcando fica meio deformado, mas ó, vamos tentar. 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados. Então, é uma pirâmide de base hexagonal. A base é um hexágono, tá? Bom, número de lados do polígono da base, acabamos de contar, 6 lados. Número de faces da pirâmide. De cada um desses 6 lados, sobe uma face, mais a face de baixo, que é a base, 7 faces. Número de arestas. 6 arestas embaixo, no polígono da base, e de cada um daqueles vértices sobe mais uma aresta. Então, 6 embaixo mais 6 que sobem, 12. E, por fim, número de vértices da pirâmide. Os vértices são os cantinhos. Embaixo nós temos 6 pontinhas, vocês podem ir marcando lá. E mais uma aqui em cima. Então, 7 vértices. E a última coluna, é por causa da última coluna que eu estou fazendo essa correção, porque eu acho que ela é um pouquinho mais difícil. A gente vai fazer uma generalização. A gente vai trabalhar com um número qualquer de lados. Eu não vou contar ali. Eu vou imaginar que tenha qualquer quantidade de lados. Eu não vou ter como preencher a primeira linha aqui, onde fala o nome do polígono, porque eu não vou contar quantos tem. Eu vou usar uma letra para representar. A gente vai fazer bastante isso daqui a um tempo, vai ter mais atividades envolvendo álgebra, tá? Agora é uma introdução. O principal dessa atividade não é isso, mas aí já dá um ganchinho para a gente ir vendo mais à frente como é que são as próximas atividades depois, tá? Então, eu vou colocar uma letra para representar o número de lados que tem embaixo no polígono da base. Vou botar a letra N. Se tem N lados, quantas faces vão ter? Olha só que interessante. Eu tinha aqui na pirâmide de base triangular, no polígono da base, 3 lados e 4 faces. Quando o polígono da base tinha 4 lados, eram 5 faces. Na figura que tinha 5 lados na base, 6 faces. Com 6 lados na base, 7 faces. O que aconteceu em todas elas? Aumentou sempre um, certo? É sempre um a mais. Então, se eu disse que tem N lados na base, o número de faces vai ser 1 a mais que N. Como é que eu vou escrever isso? N mais 1. Não importa qual seja esse N, digamos que fosse 10 lados. O número de faces, então, ia ser 10 mais 1. Se fosse 20, ia ser 20 mais 1. O N está representando qualquer valor. O número de arestas da pirâmide. Vamos ver se a gente consegue observar o que acontece nas outras pirâmides. Na primeira, o número de lados da base era 3, as arestas passaram para 6. Aqui de 4 passou para 8, de 5 passou para 10 e de 6 passou para 12. O que está acontecendo? É sempre o dobro. Como que eu represento o dobro de alguma coisa? O dobro é 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes o N. A gente bota assim, 2N. Ok? E, por fim, o número de vértices. Olhem só, o número de vértices é igual ao número de faces. Era 4, 4, 5, 5. É a mesma coisa. É sempre 1 a mais do que o número de lados do polígono da base. Então, vai ser igual ao das faces, N mais 1. Ok? Feita essa parte da tabela, a gente tem umas perguntinhas na página seguinte.
pede para a gente continuar observando a tabela, isso que a gente já está fazendo. Na letra A, pergunta assim, achar uma relação entre o número de lados do polígono da base e o número de faces. A gente já fez isso, é sempre um a mais, né? A gente acabou de ver aqui que as faces é sempre um a mais. Então, é só escrever agora lá, que é sempre um a mais. Número de lados do polígono da base e o número de arestas. Ou, deixa eu ver, não, acho que eu li errado. O número de lados do polígono da base e o número de arestas, é isso mesmo. É o que a gente viu aqui também, é sempre o dobro. As arestas são sempre o dobro do número de lados do polígono da base. Então, agora você vai escrever, é sempre o dobro. E na letra C, a soma do número de faces e vértices e o número de arestas. Ó, o que ele pede para a gente fazer é isso, ó. Tá aqui, coloquei aqui em cima. Somar as faces e os vértices e comparar com as arestas. Na primeira pirâmide, nós temos 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Então, a gente vai fazer assim, 4 mais 4 e as arestas está lá do outro lado, é 6. 4 mais 4 é 8, né? Então, eu vou comparar o 8 com o 6. O 8 é 2 unidades maior que o 6, né? Vamos ver na segunda pirâmide. A gente tem 5 faces, 5 vértices e as arestas são 8. Então, vai ficar assim, de um lado eu tenho 5 mais 5, arestas 8. 5 mais 5, 10. 10 é 2 a mais que 8, também, igual ao anterior. A próxima, eu tenho 6 faces, 6 vértices e arestas são 10. Então, vai ficar de um lado 6 mais 6, do outro lado 10. 6 mais 6 é 12. Mais uma vez, ó, 12 é 2 a mais que 10. E para finalizar, no hexágono, na pirâmide de base hexagonal, nós temos 6 faces, 6 vértices, não, desculpa, gente, 7 faces, 7 vértices e do outro lado 12 arestas. Vai ficar assim, 7 mais 7, do outro lado 12. 7 mais 7 é 14. Também é 2 a mais que 12. Isso, gente, não é uma coincidência. Sempre, em qualquer pirâmide, aqui eu peguei esses 4 exemplos, mas em qualquer pirâmide, quando eu somar o número de faces e de vértices, vai dar 2 a mais, 2 unidades a mais que o número de arestas, tá? A gente vai escrever isso dessa forma, ó. O número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. É uma relação muito importante na matemática, a relação de Euler, tá? Isso acontece também nos prismas. Provavelmente vocês vão estudar isso mais aí pra frente, tá? Então, lá na letra C, coloquem essa relação lá, que o número de faces mais o número de vértices é sempre o número de arestas mais 2, ok? Ou escrevam com as palavras de vocês. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Continuem se dedicando e estudando bastante aí. Tchau, tchau e até a próxima aula.